Agora você começa a assistir uma série de reportagens sobre alguns dos mais famosos e aclamados diretores de cinema em atividade. No episódio de hoje você conhece um pouco mais as obras de Woody Allen e David Lynch. Quando se fala de cinema, é impossível não lembrar dos diretores. Alguns são tão peculiares que acabam se tornando mais famosos que os filmes. Woody Allen é um nome que não passa despercebido em uma lista de diretores. Seu estilo nova-iorquino caracteriza seus filmes, assim como sua preocupação com os diálogos. Eu diria que 90% da preocupação estética do Woody Allen é com o texto. E que é uma coisa interessante porque talvez seja um dos poucos diretores que hoje ainda tem essa preocupação, como era, sei lá, na Hollywood dos anos 40, em que o texto era uma coisa super importante, quem escrevia para cinema eram os dramaturgos. Hoje parece que não, hoje que fazer cinema é só a imagem e o texto é alguma coisa para eles falarem entre as explosões. Além dos diálogos marcantes, os personagens de Allen também apresentam uma dose de um certo humor sarcástico que acompanha as cenas. The rhinoceros? I haven't really thought about it. I paint the rhinoceros. Essa primeira fase dele, que era a fase bem pastelão, assim, bem humorística, que vai até A Última Noite de Boris Grushenko, que é de 75. Aí dali ele dá uma virada magnífica com O Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, e que logo depois vem Interiores e Manhattan, e que é uma virada interessante, porque é uma virada que ele continua com aquele humor ácido, mas com uma pretensão artística, com uma pretensão de retratar a sociedade, o ser humano, as relações humanas e amorosas. E então ali ele tem uma fase maravilhosa. Mas em meio a tanto sucesso, veio uma fase de desagrados. Começou a bater muito em Hollywood. E eu acho que ele começou a bater muito, fazer muita piada, e eu acho que o filme dele, Dirigindo no Escuro, de 2002, é o ápice disso. Ali, praticamente, eu acho que ele se exilou de vez de Hollywood. Alvo de críticas, Woody Allen abandona sua tão amada Nova York e parte para a Europa. É um dos casos de cineasta mais identificado com a sua própria cidade. E é uma coisa muito interessante porque, mesmo assim, de uns anos para cá, ele passou a filmar em outros lugares do mundo e com uma propriedade muito grande. Inclusive, dá para dizer que foi uma forma de recuperar a carreira dele, que estava um pouco em baixa no início dessa década. Para quem ficou a fim de conhecer mais sobre o universo de Allen, aí vão os filmes que você não pode deixar de conferir. Eu acho que o filme que mais simboliza ele mesmo é o Manhattan. Em segundo lugar, no que eu diria que é um outro filme obrigatório dele, que é o Desconstruindo Harry, que é de uma outra fase, de um outro momento, mas que eu acho que é um filme muito importante também. Para uma terceira parte, o Match Point. Esses três, assim, de três fases diferentes, eu acho que são os filmes obrigatórios dele. David Lynch é um cineasta único, com estilo surreal, explorando o lado obscuro do sonho americano. A impressão que eu tenho é que ele gosta de unir, assim, num ambiente surreal, o que é extremamente bizarro com o que é extremamente banal. Assim. E parece que os filmes dele sempre se passam em lugares muito simples, assim, muito corriqueiros, e sempre ocorrem coisas muito bizarras. Assim. Eu acho que bizarro é a melhor palavra para colocar. Seu primeiro filme, Eraserhead, sobre um casal e seu primeiro filho que nasce deformado, entra frequentemente em listas de produções mais perturbadoras da história. É um filme que se passa num ambiente muito sufocante, assim, numa situação muito extrema, que é uma criança sem cérebro, assim, uma coisa louca. E o personagem, ele é um personagem que não tem empatia nenhuma, assim, porque ele é um cara... E fica toda aquela ação se desenrolando numa câmera totalmente granulada, e tu fica nervoso, aquele neném fica chorando, e aquela coisa é um filme curto, no final das contas, tem 1 hora e pouco, 1 hora. Duna foi o encontro do diretor com os grandes estúdios. Adaptado do livro homônimo de Frank Herbert, o longa de ficção científica foi massacrado pela crítica. O experimentalismo de Lynch acabou batendo de frente com os produtores, e o produto final ficou confuso. E daí, como ele fez um filme para um grande estúdio, tentaram cortar o que ele tinha feito. Assim. Então,
nunca vai ficar um filme comercial, porque ele já filmou como sendo um filme até certo ponto experimental, e não vai ficar um filme bom porque ele tá manipulado, assim, ele tá cortado, estão tentando dar uma unidade narrativa ou lógica pro filme que o filme não tem. Nos anos 90, o diretor criou a série de TV Twin Peaks. Passada numa cidade do interior dos Estados Unidos, os episódios giravam em torno do assassinato da adolescente Laura Palmer. E no Twin Peaks, eu acho que talvez seja o que mais aparece nesse confronto entre o banal e o bizarro. Assim, se passa naquela cidadezinha totalmente americana. É uma coisa muito americana, né? O cinema do David Lynch, assim. Porque ele usa, ele se apropria criticamente, assim, de aspectos da cultura americana totalmente comerciais, assim, e quase padronizados. Tipo lanchonete, por exemplo. As lanchonetes, aquelas com as mesinhas, assim, que as pessoas vão de frente pra outra. Que eu lembre, aparece em todos os filmes do David Lynch, muito, assim. Seu filme mais cultuado é Cidade dos Sonhos. Na história, conhecemos Rita, que perde a memória após um acidente de carro. É com esse filme neo-noir que o diretor mais evidencia seu estilo surreal. É o filme que ele melhor realiza a estética lynchiana, digamos assim. A gente tem esse surrealismo próprio, é a apropriação quase de um pensamento que é quase lugar comum hoje em dia, de fazer alguma coisa surreal, mas ele apropria de uma maneira muito pessoal, assim. O David Lynch, ele tem uma marca muito própria, assim. E foi um dos filmes que me fez acordar, assim, para que existia uma coisa chamada, tipo, cinema, e não só filmes. Assim. Com seu estilo inconfundível, David Lynch é um diretor que torna a experiência de assistir seus filmes única. Um cara que não tem como ver um filme do David Lynch impassível. Tá sempre muito envolvido. Assim. Na próxima semana, a gente fica sabendo um pouco mais sobre Steven Spielberg e Pedro Almodóvar.